Olá, eu sou Renato Meca e eu ensino pessoas a serem sempre mais felizes, superando os seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. Essa live de hoje faz parte do projeto Superar Transforma, que está sendo um aquecimento para a primeira jornada sobre o segredo da superação, que acontece de 10 a 16 de agosto. E olha só, no episódio de hoje eu vou conversar com uma grande amiga da época de faculdade, Adriana Godoy, e a mãe dela, a Dona Odete. Olha elas aí, ó. A Adri e a Dona Estamos aqui. Odete. Que alegria, Tudo bom? hein? Como é que tá? Antes de mais nada, eu queria agradecer demais vocês por estarem comigo aqui hoje, participando do meu projeto. É uma felicidade enorme, viu? Dona Odete, a senhora não sabe quanto eu gosto da senhora, e não é de hoje, Eu também. já faz Eu muito também tempo, gosto hein? muito de você. É como se É um fosse prazer eu falar minha contigo. segunda mãe. Que bom. Muito obrigada pela consideração. A gente que Adri, está muito feliz, viu, Rê? Estamos que muito legal. felizes, viu? Muito Está bom, muito feliz por vai ser um ter bate-papo a muito legal. oportunidade, né, de bater papo um pouquinho. Odri, então antes da gente começar, se apresenta aí, deixa sua mãe se apresentar também para a gente conhecer um pouco mais, né? Eu, Maria Odete, sou amiguíssima. Tenho o Renato como se fosse um filho. Gosto muito do Renato. É uma pena dele estar longe da gente, mas eu gosto muito dele. Desde faz muito E faz tempo, né, muito Dona tempo Odete? que a gente se conhece. Faz muito tempo, né, Renato, que a gente se conhece, né? Muito Desde o mesmo, faz tempo o da quê? faculdade, né? Uns 20 anos, mais ou menos? É. Ah, acho que até mais, né, Não Renato? fala assim, senão a gente vai Não. mentir a idade, né? Não. Só não pergunta a minha idade, viu? Só Não, não mas que pergunta a bom. idade, já tá tudo muito bem. Então, te conheci, né, através da faculdade, né? Você estudou com a Adriana, a gente não sabia. Olha só, Depois, conversa vai, conversa conta a vem, história. ficamos conhecidos, sabendo que Conta, você era amigo da Adriana, da faculdade, e olha daí, só. né, nessa hora eu gostei muito, vibrei muito por você ser amigo da minha filha, né? Que bom, Esse hein? Que mundo é muito legal. pequeno, Esse né? mundo é muito pequeno, E foi, ela é uma pessoa muito especial, você também é especial, tornaram-os amigos, né? E a Adri foi E minha eu primeira amiga, né, da que eu fiz na fui sua faculdade. primeira Pois amiga, é, né? pois é. Então, Eu conheci o Renato quando a gente estava toda empolgada que eu tinha passado na faculdade, né? E estava lá na fila para matrícula. E aí atrás de mim tinha um cara grandão, um basqueteiro, assim, com aquele shortão de basquete. Eu falei, oi, tudo bem, né? Toda tímida. Você vai fazer matrícula? Eu vou. Educação física? É, educação física. Aí, falei, ah, legal, você é daqui mesmo? Não, eu sou de São Carlos. E aí a gente começou a bater papo. E foi a primeira pessoa que eu encontrei na fila da matrícula. Acho que nós somos os primeiros, porque a gente estava bem ansioso, eu acho, porque depois o pessoal foi chegando, né? ela acho que amanheceu na Horário, fila, viu? horário é horário, né? Eu Pois é, só não fui o primeiro, né? Ela Mas fomos machucou, os papai, um primeiros. pãozinho, vou pra fila. pois E é. em seguida já chegou a Fer, né? A Fer A também estava com a feira, tal, gente, tal. né? É. E aí é engraçado, né? Que virou o trio Parada Dura, né? Eu, a Fernanda e a Letícia. E hoje, depois eu vou chamar aqui a minha filha. Ela chama Letícia por conta da Letícia da faculdade. Por conta Olha da só que Lê, né? legal. Eu ia pedir para você contar essa história. Mas olha É, só, né? uma vez, no primeiro momento, eu não gostei muito da Letícia, não. Porque lembra daquele trote que a gente teve nos primeiros dias né? Nossa, Ou se aquele eu trote que a lembro. gente pintou a gente tudo quanto é jeito. E ficamos pegando pedágio, né, na avenida. E aí eu lembro que eu tinha o cabelo preto e eu tinham passado, os veteranos tinham passado cola cor-de-rosa no meu cabelo. E aquilo lá deu um trabalho lascado para poder tirar. Porém, não saiu tudo. Eu vim para casa, tomei banho, né? Tentei tirar, não consegui. Quando eu voltei para a aula, né, no dia seguinte, tinha ainda um pouquinho de cola, cor-de-rosa. E aí a Letícia pegou e falou assim, ó, nossa, você não lavou o cabelo direito, você tá com cola no cabelo. Eu falei, ô menina chata, Será que nem ela te tá conheço escutando a pra falar gente? isso pra mim. Ô, Lê, você É, tá aí, tá então. escutando a gente? Levanta um dedão aí.
Ela é uma querida. E no fim a gente se tornou grandes amigas, né? Eu, a Fernanda e ela, né? E, nossa, Super, que saudade. Que saudade. E a que Letícia legal, falava né? assim, ó, eu sou a Letícia, é da cidade metropolitana de São Paulo. Eu falei, nossa, que menina chata. E no fim, ó, como o mundo, né, vira, né? A gente ficou grandes Acabaram amigas. virando melhores amigas, Pois é. né? Olha só. Aí Mas aí a, o destino tem caminhos tortos, mas acaba chegando no mesmo ponto para as pessoas, né? Fala lá, Adri, É exato. desculpa, te verdade. cortei. Não, eu tô Então, falando assim, né? A minha mãe, você conhecia a minha mãe te ajudava, cuidava das suas é, roupas, tudo, e no final, você não sabia que ela era minha mãe, e eu não sabia que ela, é, né, te ajudava dessa é, forma. Daí, Como é que olha, foi, que dona e eu Odete? louco. ajudei Conta, você com o conta. maior prazer, sempre, sempre te estimando, né? Sempre te E estimando. me Eu me ajudava formada, demais com a minha roupa, e o pior que era muita roupa, né? Era eu sozinho, mas tinha um monte de roupa, porque cada aula que eu dava era uma roupa, era uma troca de roupa, né? Então era roupa para uma família é, inteira. Pô, dona ah, Odete era meu anjo nessa ah, época aí. e você, desde aquele tempo, eu te Mas considerava como se fosse um filho. que Tratava com bom, amor e dona Odete. carinho. E eu me sentia muito, Mas, muito né, afagado pela senhora mesmo. tiveram uma formatura, né? Mas Logo virou para conta a cá, virou história, como para é que lá. foi quando a senhora descobriu que eu era amigo da Adri? Nossa, cheguei até a chorar. Até a chorar. Eu conversa, vai, eu falei, ah, eu tô lavando roupa, tô cuidando da roupa de uma pessoa que trabalha na Maratão e tal, 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 tal. Ela falou, mas como que ele é? Eu falei, ele é assim, assim, assim. Ela falou, não acredito, eu até chorei de emoção. Esse mundo é De, muito pequeno, né? de saber que vocês Pois eram é, então. amigos, né? Fiquei muito mais, Aí bem a mais Adri, feliz do que eu estava. conta como é que foi depois na faculdade de que você chegou lá. Já chegou lá de longe assim, tem uma novidade para te contar. A minha mãe, que você sabe quem é minha mãe, coisa e tal. Eu falei, Pois é. poxa, Eu Foi. falei, Renato, eu tenho uma coisa pra te contar. Ele falou, o quê, né? Sabe quem que é minha mãe? Ana, quem que é sua mãe? Não sei. Minha mãe é Dona Odete. Como assim é Dona Odete? É, Dona Odete é minha mãe. Ô, caramba! Olha como esse mundo É pequeno, pequeno, né? é né? pequeno. Esse mundo é pequeno, né? E esse Quem é mundo é para muito Depois ficar você pequeno. junto, deixou a gente, foi. quem é Oi? para ficar junto acaba junto, não tem jeito, né? Pois é, pois é. E Pois aí a é. gente acabou, né? Se formou, cada um foi para um canto, né? Mas a minha mãe sempre teve um carinho muito grande por você. Não, Muito grande. e eu por ela sempre, né? Acabou Ela puxa saco, que ela falou assim, me deu simplesmente uma bronca. Como que você não me fala que você estudou com o Renato? Eu falei, mas eu não sabia do que o Renato, que a senhora, é, né, cuidava da roupa dele, eu não sabia. pois é, né? As coisas acontecem e na medida que elas têm que acontecer de verdade, né? Quando tem que É acontecer, quem verdade. diria? E eu tinha um carinho muito grande, né, pela Dona Odete, e simplesmente acabou que eu, né, fui embora, não que a gente tenha se perdido de verdade, mas eu fui trabalhar fora do Brasil, né, e depois a gente acabou se encontrando de novo naquela festa, aquela vez da reunião da sala, e foi quando a Ah, é gente, verdade. e deu certo a gente se encontrar de novo, né, e fico muito contente de Pois ter é. vocês aqui comigo agora. Mas olha É. só, eu tô fazendo um projeto agora onde eu falo sempre de superação, né? Onde eu uso o meu exemplo como veículo aí, né? Como combustível para poder motivar outras pessoas, porque foi o que me sobrou, né? Hoje, antigamente eu usava o meu corpo para treinar as pessoas e hoje eu vivo preso dentro de um corpo inerte, né? Que não tem funcionabilidade, mas me sobrou a cabeça. E eu uso essa minha Sim, nova forma, essa minha nova fase de vida, para poder ajudar as pessoas e mostrar que pode não ser fácil, mas é possível superar qualquer tipo de problema, desde uma unha encravada até um problema definitivo como o meu, né, que foi uma fratura do pescoço e uma lesão medular de nível cervical, que caracteriza um tetraplégico. E queria que vocês me contassem um pouco aí, Idri, como é que é? Fala um pouco do seu trabalho hoje, você ainda está na educação física, trabalha aí com coordenação hoje em dia, conta um pouquinho para a gente entrar um pouco nessa onda aí de superação e tudo que a gente pôde presenciar e enfrentar já. então, Rê, você sabe que eu sou da turma da escolar, né?
Então a gente tinha um grupinho ali, eram poucos, É eram a tia 5 só. Dri total. Eram cinco pessoas ali que gostavam de escola, né? É, e olha, eu estava pensando outro dia, eu falei assim, nossa, que legal. Eu lembro que o Renato foi um dos primeiros, né, que quando, na época da academia, não tinha personal, né? Era uma coisa que estava começando naquela época. Então todo mundo falava, nossa, que legal. Hoje em dia, né, tem tudo quanto é lugar tem personal, né? Ficou né, uma coisa assim, corriqueira, e naquela época era novidade, né? Mas eu não me interessava por isso, meu negócio era escola e sempre foi escola, né? Aí eu acabei me formando, né? A gente se formou, cada um vai para um lado. Aí eu fiquei um tempo em academia, mas assim que eu prestei um concurso para a escola, fui para a escola. Estou na mesma escola desde 2006. Olha só. Eu não sei se você lembra, lá, o bairro na saída de Bauru. Então, a minha escola fica bem lá na saída de Bauru. Eu falo minha como se fosse minha posse mesmo, porque eu acho que já é uso Mas é assim, capião né? aquela escola. A gente cria afeto, né? Acaba virando mesmo, assim, né? O sentimento é Pois esse. é. E assim, a gente tem bastante dificuldade, né, na escola, mas eu sou muito feliz lá. Sou muito feliz lá mesmo. Eu consigo dizer assim que passa o ano letivo, chega no final do ano e fala, meu Deus do céu, eu não vou aguentar mais, que não sei o quê. Dá um pouquinho de férias, a gente fala assim, nossa, tô com saudade da escola. É Né? mais ou menos o que Então, a gente está passando agora, né? Todo mundo reclamava, pô, pois ficou o é, dia inteiro fora de casa trabalhando, É, queria poder ficar em casa o dia inteiro. Agora tá todo mundo em casa, fala, pô, não vejo a hora de voltar pro trabalho, de sair de casa de novo, né? pois é. E tem toda a dificuldade, né, de tecnologia, de aula virtual, né? Não é todo mundo que tem essa familiaridade com a internet, então tá um pouco difícil. E não é E só eu tô na escola. familiaridade, né? É acesso mesmo, né? Às vezes as pessoas simplesmente não têm acesso à internet, né? Exato, exato. A minha mãe tá aprendendo agora o WhatsApp. Então agora ela Olha fica. lá, a hora que o depois de muito bichinho, tempo. a hora que o bichinho picar igual meu pai deve estar por aí, ó. Aí não tinha também o WhatsApp, aí o bichinho pegou. Aí agora eu comecei com esse projeto das lives e tudo mais. Aí já fiz até um Instagram para ele que ele também não tinha para ver as lives e participar. Olha que legal. É a Fiz inércia fazer das para minha coisas. mãe Facebook e Instagram também. Por enquanto ela tá no WhatsApp. Aí de vez em quando você recebe umas fotos assim, nada a ver. Eu falo, caramba, quem que mandou essa foto, né? Aí eu vou ver minha mãe mandou e ela mandou para todo mundo, pro grupo da família, para minha irmã, para mim, acho que ela clica lá e manda para todo mundo. Todo Mas mundo é assim, recebe. É aprendiz, é assim que Mas começa, tá certo, é é, ótimo, para é. ser aluna excelente, dela. Aí eu falo, excelente. mãe, então vamos. Aí ela, é muito difícil. Eu falei, mãe, então vamos voltar pro seu celular antigo. Ela, não, 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 não quero. Quero ficar nesse mesmo. Eu vou É aprender. isso aí, ó. Tem que Olha, se minha prima superar, entrou agora. Zandete. Aí tu chega, a gente chega lá, né, Renata? A minha prima Sempre acabou de é. entrar agora, a Alexandra, tá entrando. Que legal. Que Gostoso. bacana. É. Rodrigo, E a gente tá lá na escola. então me fala aí, quais foram as principais dificuldades que você teve que enfrentar, ou que a escola enfrenta de uma forma ou de outra aí sempre, né? Como é que é isso? Então, Rê, principalmente agora, nessa pandemia, foi bem complicado, porque a pandemia chegou e ela não veio com cartilha, né? Vamos fazer assim, assado e vai dar certo. E a gente teve que se reinventar, né? Já tem todas as dificuldades que a escola pública passa, né? Mas com essa pandemia, assim, parece que aflorou, assim, deu um certo desespero. Falei, e agora? O que a gente vai fazer? Você E é aí a escola prefeitura ou é estado? é estado. Estadual, tá. Vai Isso, lá. estadual. E aí eu falo assim, que depois dessa pandemia, a escola nunca mais vai ser a mesma. Diante de toda essa dificuldade que a gente passou, que estamos passando, né? A gente vai ser uma escola diferente. Não tem como voltar a 2, 3 meses atrás e continuar, não tem. E Vai isso ser é uma para reinvenção da melhor ou para escola. pior, você acha? Tem os seus pontos negativos, né? Porque a gente tem dificuldade, nós temos alunos, a minha escola é bem na periferia de Bauru, então a gente tem alunos com bastante dificuldade de acesso mesmo a celular, a internet, o que para a gente é corriqueiro, para eles não é, né? E tem a dificuldade do professor, não é todo professor que estava preparado para, ninguém, aliás, né? Estava preparado para, né, de repente ter essa interação virtual. Mas assim,
alunos que eram apáticos, que não participavam na sala de aula, estão, assim, se despontando na interação virtual. Então, isso é bem legal. Olha só. E, assim, e a gente começa a valorizar, né? Fala assim, como é bom sair de casa para ir trabalhar. Porque, sabe, Quando a gente isso perde, são a gente coisas... dá valor, né? Pois é. Isso são coisas do dia a dia, assim, que você faz tão corriqueiramente que você não percebe. E aí eu sempre me lembro de você, Renato, que às vezes às vezes eu fico reclamando, né? Quando eu começo a reclamar, eu falo, não, se o Renato, depois de tudo que ele passou, ele conseguiu, né, tocar a vida dele, fazer acontecer, eu tô reclamando por quê? Fica quieta, Adriane, vamos respirar fundo e ir. Então você é Mas uma é grande assim mesmo, inspiração. Adri. Quando você Uma começou grande falando, né, que essa inspiração. pandemia veio e não trouxe cartilha, Sim. e na verdade não tinha cartilha mesmo, tinha só uma regra que foi imposta e que ninguém segue essa única regra que é de ficar em casa, né? O povo ainda continua indo para a rua e continua fazendo a única coisa que não. Então, ter uma cartilha ou não, isso é a prova de que talvez não funcionasse da mesma forma, que não funciona uma única regra que ninguém segue, né? E eu acho que eu posso falar a gente, porque você também se inclui nessa, a gente viu essa era tecnológica começar, não foi? A gente começou a faculdade, não existia celular ainda. Não tinha Exatamente. WhatsApp, não tinha internet no celular. Imagina. Aliás, não tinha nem Não. internet no computador em casa direito ainda, né? Era uma Quando a coisa gente que ia para era. falar de informática, a gente ficava todo feliz porque a gente ia sentar no computador e poder mexer, Já né? era lá a Olha única só. chance que tinha, né? Então eu acho que É, a era tecnológica, a era da informática, começou nesse ponto, realmente, com muita força até. Mas eu acho que a era da informática, a era tecnológica, começou agora, porque até quem não era tecnológico e digital está entrando. Ah, restaurante que vende exato. comida está vendendo comida pela internet. É ou não é? Pois Tá é, todo mundo entrando. exato. Então, eu sempre falo que não importa o quão ruim seja cada situação. Não importa. E a gente tem sempre que aprender com ela e ver sempre o lado positivo disso. E aí as pessoas falam, poxa, mas como ver um lado positivo de um negócio tão ruim desse? E eu falo assim, olha, e eu sei disso, não é porque eu li, porque eu escutei falar, porque eu estudei, porque a gente tem que ver. É porque A eu Carol tá tive que chamando a gente ver. de lindo, ó. A A Carol tá Carolzinha aí, chamando a ó. gente de lindo. Ela que é linda aí, ó. Ela tá me devendo uma live também, tá fugindo de mim ela. Mas então, Dri, e eu falo disso não porque eu fui estudar e li e fiquei sabendo disso tudo, porque eu passei por isso. Eu passei uma fase Exato. e uma situação muito ruim, que foi a pior situação da minha vida, que isso não quer dizer que todas as pessoas têm que quebrar o pescoço para ver o que é uma situação ruim. Cada um tem a sua situação ruim, né? Eu costumo Exato. dizer que até uma unha encravada é o problema daquela pessoa, então é aquilo que tem que ser superado. E como eu passei muito profundo por essas fases e tive que me reinventar, ressignificar, enfim, né, todos esses nomes bonitos que todo mundo dá aí de superação e tudo mais, então eu conheço esse processo e sei que é difícil a gente ver coisa boa, coisa positiva, quando a situação é caótica. Por exemplo, essa que a gente está vivendo agora. Por exemplo, a que eu Exato. passei agora. Mas isso não é sobre outras pessoas, isso não é sobre mim ou sobre você, isso é sobre cada pessoa de dentro para fora. Porque a gente tem que passar o tempo maior da nossa vida treinando a nossa mentalidade para procurar por soluções, por resoluções, e não por desculpas, não por justificativas e não por desistência, né? Porque a gente se convence de que não é capaz e de que aquilo acontece daquela forma e tudo bem, o que eu posso fazer? Mas as pessoas esquecem que tem um Se poder acomoda, né? e que podem melhorar tudo. Então eu até falo assim, olha só, se a gente reverter, né? Eu sempre falo do pensamento reverso, né? E olhar para isso tudo, olha que beleza que essa pandemia está criando. Está criando, Sim. ensinando quem não usava a internet a usar. É ou não é, dona Odete? Ah? Está ensinando o meio digital ser finalmente está ao alcance de todas as pessoas, porque até as É. pessoas que não tinham, já tem, o governo está ajudando de uma forma ou de outra, as prefeituras estão ajudando, as ONGs estão ajudando, enfim, né? Para que chegue a A gente tem informação um até lá, salto, né? entendeu?
além de ter muito problema ainda e estar muito deficitário, o progresso está sendo esse, entendeu? E vai ficar, porque mesmo que depois a escola voltar, e vai voltar, essa é a única certeza que a gente tem, a ter o formato que já tinha antes, que demore, não sei quanto tempo, mas vai voltar a ter o formato que tinha antes, que isso não se perca. E aí cai o que onde você falou, né? Porque alunos que são tímidos, talvez, ou algum problema na sala de aula, durante a aula presencial, estão se demonstrando experts aí no meio virtual, é ou não é? É só ele com o telefone, Exato. entendeu? E gira muito. Então, que isso não se perca, que esse benefício não se perca. Voltando às aulas presenciais, que todo mundo acabe tendo isso como um complemento positivo, que seja um legado dessa situação crítica, né? Não tem nada tão ruim que não possa deixar, pelo menos, um belo de um aprendizado, se a gente olhar pelo lado positivo, né? Pela luz da coisa, né? A gente sempre fala assim, poxa, eu vejo luz no fim do túnel, mas não é o suficiente. Se você vê luz no fim do túnel, quer dizer que tem uma saída lá. Então, dá um jeito e caminha até lá, porque só ver a luz no fim do túnel, às vezes você tampa um buraco e se contenta com aquilo e tudo bem. Tem uma luz lá, mas por que eu nunca alcanço aquela luz? Entendeu? Então, às vezes as coisas acontecem para nos mostrar outros caminhos possíveis de fazer tudo isso. É ou não é? Exato. No começo dá um certo desespero, né? Você fala, caramba, e agora? Eu acredito que você tenha passado por isso, né? Também. E aí dá aquele desespero. E agora? O que a gente vai fazer? Aí você tem que parar, pensar, pera lá. Vamos buscar alternativas, né? E vamos tentar se reinventar. Eu acredito que é um processo que você passou também, depois do seu acidente. Passei, e olha só, a vida prepara a gente para tudo, né? A gente tem que ter fé em Deus sempre, e a vida prepara a gente para tudo. Então, olha só, eu saí de casa para ir morar em Bauru. Já foi o primeiro baque, porque até é engraçado isso, né? Sempre que a gente sai de casa, a gente tem essa primeira experiência de vida. Porque até então eu precisava de pasta de dente e sabonete, estava na gaveta, entendeu? Mas quando eu não é essa sensação que a gente tem. E quando eu saí de casa, que eu fui para Bauru, foi o primeiro passo, eu aprendi que não brotava lá dentro, não nascia lá dentro. Alguém tinha que pensar, comprar e pôr lá dentro, né? Então a vida começa a preparar a gente. E daí, depois disso, vem a vida profissional, porque né, o adolescente é um estagiário de adulto, a gente passa pela faculdade, tudo maravilhoso, mas aí vem a vida profissional e já veio a minha filha, né? Minha filha foi meu presente de formatura, ela estava lá na nossa formatura. A minha mãe estava perguntando. A minha mãe estava perguntando. E ela está bem? Vai fazer 18 anos agora em novembro, dona Odete. Verdade, deve estar linda, né? 18 deve estar anos. Linda. Tá linda, 8 anos. Pai, tá lindona. Ah, é claro, tirou da minha boca. 18 anos agora. 18 anos já é. 18, olha só. E aí, Dri, é a vida preparando, porque tudo isso me preparou para quando eu saí do Brasil. E eu saí do Brasil com um sonho. Falei, poxa, eu tô indo para uma ascensão profissional gigante e muita coisa envolvida. Mas aí a realidade é outra, porque a expectativa é uma coisa, né? A realidade é diferente. E eu cheguei lá na Indonésia e nada contra, tudo certo, é um país muçulmano e nada contra a religião, mas os costumes são diferentes, entendeu? Foi difícil a adaptação? Isso sim foi um baque tremendo. Eu passei 6 meses chorando, todo dia. Ah, é? Porque eu não tinha mais nenhum amigo, eu não sabia onde era lugar bom de comer, eu não sabia como que eu fazia se eu precisasse de um hospital, se eu precisasse de um... Enfim. Né? E a sua comunicação? A sua comunicação? Então, inglês, né? Inglês. A companhia que eu trabalhava lá tem academias na Indonésia, Malásia, Singapura e Índia. Então, a comunicação já é toda feita em inglês. E na Indonésia, como é um país muito turístico, a gente o pessoal da Unesco acaba... tá chegando aqui. Olha o Arara aí. A Maíra, o Arara. Olha lá. Então, Dri, como lá é um país turístico, tem muito turista, o pessoal fala inglês com mais facilidade do que aqui no Brasil. Por exemplo, se alguém chegar na academia aqui no Brasil e quiser, falando inglês e quiser fazer matrícula, não consegue, porque provavelmente ninguém fala inglês lá, entendeu? Tá. Mas na Indonésia, você consegue fazer troco no táxi, pedir uma comida no restaurante,
enfim, tá? Fazer matrícula na academia. E toda a comunicação da academia era feita em inglês, mesmo porque a gente sempre estava viajando, né, por Malásia, Singapura, Índia, apesar de eu morar na Indonésia, né? Então foi o primeiro baque, tive também que desenvolver, porque né, eu achava que falava inglês, cheguei lá, não falava nada, né? Então eu tive que aprender, É fui diferente, estudar né? e fui me desenvolver. Tanto que eu tinha férias a cada 6 meses, e a primeira jornada de férias eu não vim. Eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu não vou porque se eu for eu não volto. Foi difícil, sabe? Foi Quantos difícil. anos você ficou lá, Rê? Eu fiquei seis Quantos anos. anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos. A gente Então perde a foi dimensão difícil. do tempo, né? Mas olha só, foi difícil essa jornada. E tudo isso, na verdade, o que eu entendi é que a vida me ensinou, me tirando de casa, essa parte profissional, a minha filha, para enfrentar aquilo. E não era a vida de novo, me fazendo aprender muito mais com tudo isso, porque eu tive que construir amigos do zero, eu tive que fazer, enfim, tudo de novo. Mas olha só, era a vida me preparando de novo para o momento talvez mais difícil da minha vida, né? Que foi quando eu caí, um tombo muito bobo até, por isso que eu acredito que nada acontece por acaso nessa vida. Sempre tem uma boa razão para isso, a gente sempre tem que olhar para o lado positivo, né? A gente tem que sempre olhar para a luz do negócio e nunca para a treva, para não ficar reclamando disso tudo. Exato. E eu estava sendo preparado para enfrentar tudo isso. Porque quando eu caí e quebrei o pescoço, eu não só quebrei o pescoço e perdi, né, tudo que eu construí na vida profissionalmente. Eu quase perdi a minha vida, porque a Indonésia não tinha condição de manter um paciente nesse estado crítico. Aí o meu irmão conseguiu, né, me levar para Singapura depois de 14 dias do acidente. Aí me mudou para Singapura, porque os hospitais lá eram melhores, até conseguir organizar tudo para me trazer de volta para o Brasil. E foi aí que a gente começou a sair do fundo do poço, né, do túnel, porque E nessa era muito. época, a gente lembra que aqui em Bauru, quando nós ficamos sabendo do acontecido, né? Foi uma mobilização geral aqui em Bauru, porque você era bem conhecido, né? Então, Graças a Deus, né? A minha mãe fez uma mega exato, campanha que começou aqui, foi para as redes sociais, e eu sou muito exato. grato, eu sou muito grato a todo mundo. E sabe que um dos motivos de eu fazer tudo o que eu faço e de eu me animar, e isso eu falo abertamente, não é a primeira vez que eu tô falando, né? Tem dois grandes motivos. O primeiro é o exemplo que eu tenho que dar para minha filha, porque a gente não fala, a gente faz, né? A gente tem que fazer e mostrar. Então a minha filha me vendo encostado e reclamando da vida, porque eu tinha quebrado o pescoço e eu tinha um motivo muito bom para ficar reclamando da vida o resto da vida, entendeu? E ia ser um resto muito curto da vida, né? Ou então o segundo motivo que eu me apoio bastante é exatamente esse motivo de vocês terem ajudado nisso. Eu não posso simplesmente fazer o trabalho de todos vocês, e eu falo vocês porque vocês participaram disso por dentro realmente da campanha, me ajudaram muito, e eu não posso fazer o trabalho de vocês ter sido em vão. Poxa, trabalhando tanto para trazer o cara para o Brasil, uma mega operação, pedágio todo final de semana, o dia inteiro, e tudo mais, rezando demais, e o cara tá vivo aí e fica lá reclamando da vida, entendeu? Então é assim, é um tapa na cara que me dá todo dia de manhã e eu falo, não, eu preciso levantar e eu preciso ver o que sobrou. Sabe que os lesados medulares de nível cervical 3, apenas 2,8% sobrevive com o intelecto preservado. Consegue raciocinar. Verdade. Então olha que bênção, né? Em cima de tudo de ruim que aconteceu, olha que bênção, por causa de alguns milímetros, eu ainda sou capaz de poder reconhecer meus pais, minha filha, poder abraçar, literalmente não, né? Mas eles me abraçam, né? E tudo mais. Então, sabe, por pior que seja a situação, uma situação ruim, uma coisa ruim não pode acabar com tantas coisas boas que já aconteceram na nossa vida, né? Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui, porque dentre tantas coisas boas que aconteceram na minha vida, aconteceu aí o caso da Dona Odete. É ou não é? Que me dava uma atenção e um carinho de família que eu não tinha em Bauru, porque eu não tinha família. Apesar de eu já ter minha filha e tudo mais, era uma situação um pouco mais complicada e tudo, mas são esses pontos que a gente tem que se apegar, né, e ser sempre motivado por isso tudo. Não acha, Dona Não era Odete? puxar saco.
Puxa saco. Sou ainda, né? Puxa Olha saco. o medo. Sou Olha o ainda, medo de né, gostar Renato? mais de mim do que dela, né? Ô, Ai, Renato, Ei, Dani. e a rotina hoje? A minha rotina hoje, em que sentido, dona Odete? De diário, de atividades diárias? Eu demoro, na verdade, sim. Na verdade, assim, tudo é adaptado. Hoje, Tudo adaptado? eu tenho 1,91 m, né? E estou pesando 115 quilos. Então, é um saco de batata, né? Grande, pesado e desajeitado. Porque eu não É. consigo mexer nada do pescoço para baixo. Eu Ah, fico sim. amarrado na cadeira de rodas. Tá vendo que eu tenho um colete aqui que me segura na Hum. cadeira? Passa a mão aqui, Lari, para poder ver. Por isso que eu uso preto também, para dar uma disfarçada. Tá vendo aqui, ó? Tem um colete, ó, Tá. que me segura, porque eu não tenho Certo. controle do corpo, né? Então Ah, eu, sim. eu tenho que adaptar tudo. Para me tirar da cadeira, para ir para a cama, para ir para a cadeira de banho e tudo mais, tem Hum. um guincho que eu bolei aqui, né? Que é um tipo para poder me tirar da cadeira, botar na cama e tudo mais, porque senão precisa de muita força, né? E aí acaba Tá machucando as força. pessoas. E o a resto, primeira vez que pode que falar. você veio, né, quando a gente teve o encontro do pessoal que se formou, né, e aí quando eu acho que foi lá na pizzaria, a primeira vez que a gente se encontrou novamente, e aí é todo aquele aparato para colocar você no carro, para tirar, eu falei assim, caramba, não é só a superação da cabeça dele, é toda uma questão técnica que tem que se mobilizar Mas você para viu que poder meu carro tem uma rampa pelo porta-mala e me enfio lá com cadeira e tudo, né? sim, Porque não dá para tirar da sim, cadeira e botar no banco, né? Mas é isso. E é, aí, Idri, isso que você falou tem a ver, porque eu era acostumado antes a ser visto de uma outra forma. As pessoas olhavam para mim de uma outra forma, era, inclusive uma outra forma física que eu tinha. Hoje em dia, a cadeira impressiona muito. Então, as pessoas olham e fazem comentário, olham e ficam com dó, olham e acham que eu não consigo falar ou pensar, enfim, tá? As pessoas às vezes chegam até mim, põem a mão na minha testa e conversam com a minha mãe do lado. ah, E acontece. Então a gente tem que se prevenir disso, né? E quando a gente aprende com situações ruins, é isso que eu estou falando, essa situação ruim para de atrapalhar. Porque antes que eu fique chateado com tudo isso, eu aprendi uma forma de não me chatear mais, entendeu? Então as pessoas chegam perto, eu já começo a falar, eu já peço um abraço porque eu não consigo dar a mão, eu já dou um outro enfoque na coisa, que é aí que desperta, porque as pessoas me veem e pensam várias coisas, mas quando me conhecem, sabem de tudo, na verdade é muito pouco, mas de tudo que eu consigo fazer, elas se surpreendem. E na verdade é esse exemplo que eu quero dar a todo mundo, porque aí as pessoas entendem que, poxa, se o cara nessa situação não reclama, eu estou reclamando do quê? É ou não é? pois E é é, muito, é por pois isso que eu é. falo que de repente eu sou o veículo para isso tudo, entendeu? Mas isso não é sobre mim, é sempre sobre cada pessoa. As pessoas não têm que se limitar e se comparar. As pessoas têm que ver o que limita a elas mesmas e superar isso para que não sejam É. limitadas. Olha a Dani aí, ó. Exato. A Dani é uma das minhas alunas aí, né, Dani? Manda um dedão aí. Dedão não, manda beijinho de coração que eu gosto mais. Que Entendeu? legal. Então, nesse processo todo do dia a dia, dona Odete, imagina quando a senhora tinha as crianças pequenas em casa. Como é que era para sair de Era casa? Tinha que levantar um acampamento, organizar tudo. verdade. 2 horas antes tinha que começar a arrumar, tinha que A preparar. toalhinha, É assim que eu faço agora, porque para eu poder estar, para eu poder estar às 8 horas em algum lugar, eu preciso começar a me arrumar, por exemplo, às 5 horas da manhã. Porque daí tem que me ah, arrumar, tem que. As pessoas precisam fazer isso por mim, né? Na verdade, muitas coisas. Aí até acertar, até colocar na cadeira, tudo mais, aí eu consigo cumprir os horários. Então a gente tem só que se adaptar da melhor forma possível e poder não ver o lado ruim da coisa, né? Porque se a gente ficar focado só na dor, vai doer muito mais. Mas se a gente E focar vai continuar em. doendo, né? Exatamente, se a gente focar Vai continuar em doendo. solução, em saídas, aí sim a gente muda isso e começa a ser mais feliz. É exatamente essa a relação que eu faço entre superação e felicidade. Quando eu falo que as pessoas não precisam ter um pescoço quebrado para superar alguma coisa. Se você tiver uma unha encravada,
Esse é o seu problema. Um problema no banco, né, que é temporário, esse é o seu problema. Mas isso não pode tirar a sua alegria, porque se isso te puxar para baixo, se você deixar isso acontecer, vai só afundar cada vez mais. Mas se você treinar sua mente, procurar por soluções, a gente sai do poço, A sensação que eu tenho que de todo o problema que você teve e que enfrenta ainda, não que você tenha descartado o lado negativo, mas você aprendeu com ele e aí pegou tudo que poderia trazer, aquela situação poderia trazer de reflexão, de melhoria, e se aproveitou disso e montou um trampolim e falou, opa, aqui eu não vou ficar não, e subiu, né? Eu costumo comparar, Adri, igual um lutador de boxe. O lutador de boxe, o primeiro soco no nariz que ele leva dói demais. Vai doer muito, vai sangrar, vai fazer desistir da luta, talvez. Mas ele faz daquilo um aprendizado, e mesmo que ele leve soco no nariz depois de treinar isso, de se preparar para isso, é claro que vai doer. Mas talvez não doa tanto e nem cause tanto prejuízo como da primeira vez. E olha que interessante, exato. Ele vai preparar a mente dele, claro que o físico, e vai treinar para isso, para poder evitar que isso aconteça. Então ele sai do problema, entende? O problema que afetou ele a primeira vez, que foi a pancada no nariz, derrubou ele. O segundo soco no nariz já não teve tanta força, já não atrapalhou tanto. O terceiro soco no nariz, ele conseguiu desviar. E o quarto soco no nariz nem aconteceu. Na verdade, o soco no nariz são os problemas que a gente tem. Eles sempre vão acontecer de uma forma ou de outra. E fala, tchau, você não vai entendeu? Me pegar não, né? Mas esse soco no nariz são os nossos problemas. A gente sempre vai ter os problemas. Agora, se a gente ficar insistindo e fortalecendo eles sempre vão machucar. O negócio é a gente se fortalecer e se preparar para que os problemas, mesmo que aconteçam novamente, não nos magoem, não nos afetem mais. Essa é a saída de tudo. Ô, Rê, e você faz, assim, planos para o futuro? Você pensa como você vai estar daqui 10 anos? Você vai estar com essa cabeça, com essa motivação? Eu faço, viu, Dri? Na verdade, assim, eu sempre fiz plano para os próximos 10 anos. Então, todo ano eu dava uma reajustada e programava para mais 10 anos. Sei lá, só para a gente ter Você falou isso agora? Você falou isso agora, sabe o que eu lembrei? Que você levava na faculdade, olha só, minha memória foi buscar. Que você levava na faculdade, você entrava, acho que era no Word, não sei o que era, que você fazia no computador tipo um calendário assim da semana, e fazia grandona, e ali você ia marcando as coisas, né? E aí eu falei, caramba, como que o Renato sabe? Olhava no caderno dele, tava tudo marcadinho ali. Ele era organizado. Então ele já se organizava desde lá atrás, tá vendo? Eu sempre tive um problema sério com horário, sabe? Assim, então horário é uma coisa que me... E para não perder as oportunidades também, né? Para não deixar outras pessoas esperando e tudo mais, né? Então as coisas são assim, a gente aprende com tudo isso, porque uma vez tive problema, então a gente tenta melhorar tudo isso, né? Sempre, buscando sempre um ponto positivo para tudo. E a gente aprende. Sua mãe fez uma carinha de assustada ali, ó. Minha mãe. É sua mãe. Ó o Araraquara perguntando aqui, quanto tempo eu levei para aceitar essa nova situação? Como é que é? Quanto tempo eu levei para aceitar essa nova situação? E, cara, eu levei alguns anos para aceitar algumas coisas, mas eu levei 30 segundos para aceitar outras. E foi um fato interessante, assim. O acidente foi numa quinta-feira. E apesar de eu estar consciente e falar onde estavam os documentos e tudo mais lá em casa para o pessoal pegar, eu não me lembro de nada. Eu me lembro só do domingo para frente, domingo à tarde para frente, que foi quando meu irmão chegou. Olha só que bênção que é o amor de família, né? Quando ele chegou e quando eu vi ele, eu falava muita coisa que ninguém entendia, provavelmente eu misturava o inglês com o português. E, enfim, né? Mas eu não me lembro de nada. Quem tá lá? A Marleide. Marleide, já falo com você já, peraí. Entendeu? Então eu me lembro, esse espaço do dia do acidente até o meu irmão chegar lá, ficou um pouco perdido. E aí quando ele chegou lá, eu estava entubado, né, com aquele tubo na boca para poder respirar. E aí eu lembro que ele estava assim, me olhando fixamente. E eu falei assim, me contou a história, que eu tinha sofrido um acidente e tal. Você não tinha noção ainda. Não, eu
Eu falei assim, realmente, eu saí para andar de moto, cadê minha moto? Ele falou, cara, o acidente foi na quinta-feira, hoje é domingo. Aí eu falei assim para ele, poxa, Gui, então tira esse tubo da minha boca, cara, que tá me atrapalhando. E tá é um tubão na boca, né? Aí ele falou assim, Rê, não dá para tirar esse tubo da sua boca porque tá te ajudando a respirar, cara. Você não pode tirar isso da boca. E o primeiro tubo que eles colocaram, você comeu. De tanto morder, eu acabei comendo, rompendo o tubo, né? Tiveram que tirar e botar de novo, enfim. Aí eu falei para ele assim, por isso que eu falo que demorou 5 minutos, porque eu falei assim, bom, a situação tá crítica, né? Passou aí alguns dias, não me lembro de nada, eu nem sei onde eu tô, não sei nem o que aconteceu ainda. Aí eu falei para ele assim, tá bom, Gui, eu não vou... Meu irmão chama Guilherme, né? Falei, tá bom, Gui, eu não vou tirar o tubo da boca, então. Pode me desamarrar, porque eu não vou tirar o tubo da boca. Porque eu achei que eu tava amarrado, né? Para não tirar o tubo da boca. Aí ele pôs a mão na minha testa assim, e eu sempre me emociono quando conto isso, porque daí ele olhou no meu olho e falou assim, Rê, cara, você não tá amarrado. Você sofreu um acidente, você fraturou o pescoço, teve uma lesão medular e você é um tetraplégico. Sabe? Então esse foi o primeiro choque da coisa, entende? E aí respondendo, né, a pergunta do Araraquara, demorou 5 minutos, cara, para eu ter esse entendimento da noção de como seria. Mas algumas outras coisas demorou muito mais tempo. E o fato de eu estar fazendo isso hoje, querer alcançar as pessoas através de tudo isso que eu passei, é o fato de eu não ter tido ninguém que tenha passado por um problema desse e que tenha ficado perto de mim e falado assim, poxa, Renato, ó, a sua vida agora vai ser assim, você vai precisar de tal coisa, você vai sentir tal coisa daqui para frente, você vai precisar de tal ajuda e tudo mais, entende? Muitas coisas eu tive que ir percebendo, sentindo falta e realizando por mim mesmo. Então, por isso que eu faço questão hoje de falar abertamente do meu problema e tudo mais, e de tudo que eu preciso, e de mostrar que pode ser difícil, e não é fácil, realmente. Pode ser não, é difícil. Algumas situações são difíceis, realmente. Mas é possível, entendeu? E se é possível, a gente faz acontecer, né? Eu costumo dizer que se a gente tem 1% de chance, a gente põe 100% de esforço em cima para fazer acontecer. Isso aconteceu comigo, né? Na minha viagem de Singapura para o Brasil, eu tinha 1% de chance de sobreviver, de conseguir fazer essa viagem, de chegar vivo no Brasil, mas o pessoal foi lá e colocou 100% de esforço em cima e aconteceu, e eu cheguei vivo no Brasil, né? Então, por isso que eu não Teve todo um posso aparato, né, de reclamar de mais transporte. nada. Cadê Eu lembro que a gente Marileide? Teve Olha todo só. um aparato de transporte para vir para cá. Deixa eu só fazer um adendo aqui. A Marleide está aqui. Tava sumida nas lives, hein, Marleide? E é uma pessoa que eu ensinei a parar de reclamar. Eu falei assim, poxa, mas eu reclamo sempre, coisa e tal. Eu falei assim, pô, então eu vou te dar um exercício para treinar o seu cérebro a parar de reclamar. É uma espécie de castigo mental, né? Então, toda vez que você reclamar, ou toda vez que você pensar em reclamação, você vai levantar onde tiver e dar um pulo. Seja onde for. Tem gente que vai passar o dia todo pulando, hein? Na fila do banco, na fila do banco, dentro de casa, vendo televisão. E olha só que legal, o que acontece? Isso funciona, sabia? Porque toda vez que você pensar em reclamação ou reclamar e tiver que dar um pulo, ainda com os braços para cima, olha lá, o seu cérebro vai processar essa informação como uma espécie de castigo, né, que seja. E aí o que vai acontecer? Se você procurar por essa solução todas as vezes, você vai começar o primeiro dia, você vai dar 50 pulos. O segundo dia vai dar 45. O terceiro dia vai dar 30. E é assim mesmo que acontece, porque tudo que a gente faz por 21 dias ou 30 dias, né, se torna hábito. Então as pessoas aprendem, é um treinamento mental para você aprender a parar de reclamar. E quando você para de reclamar, você procura por soluções e não justificativas e reclamação disso tudo. Cadê ela? Marilene, tá aí? Não tá mais? Eu acho que ela acabou de passar aqui. Escreveu alguma coisa, acabou de passar. Ô, Rê, deixa eu te perguntar uma coisa. Na faculdade, a gente teve educação física adaptada. E isso, depois de tudo que você passou,
te ajudou de alguma forma? Você tem, sem contar a Ajudou, Marli, Adri. né, que é a nossa querida. Nós fizemos uma live, eu e a Marli, há umas Eu semanas vi atrás aí, foi super joia, ela é demais, né? a E sabe Marli, que, mãe, é professora da faculdade. Ah, é? É. e sabe Ah, que ajudou, né, professora, né? Adri? Ah, Porque é. olha só, na verdade, eu tenho um irmão que é 5 anos mais novo que eu, que é deficiente mental de uma forma bem justa, né? E então eu sempre tive incluído nesse processo de inclusão desde moleque, quando nem se falava de inclusão ainda. Então, o lado pessoal da inclusão já foi disparado desde muito cedo. Durante a faculdade, eu tive a chance de trabalhar com basquete de cadeira de rodas. E depois fui Eu trabalhar na APAI, ó, o Léo aí, ó. E depois fui trabalhar na APAI, profissionalmente com deficientes. E hoje eu sou deficiente, olha só. Então é mais uma vez a vida preparando a gente, né? Porque eu vi por todos os lados. Eu vi como irmão, eu vi como profissional e hoje eu vejo como o deficiente essa situação, né? Então a Marli ajudou demais e ela até lembra que no primeiro dia de aula ela passava um livro para a gente ver sobre é, alguém que tinha superado, escrito e tal. E foi isso. ela que deu a ideia de eu gravar o primeiro vídeo contando a minha história, porque ela podia usar depois o vídeo para falar do pessoal que era um aluno dela que passou por isso e tudo mais. E olha só, né, onde a gente está hoje. E eu sou muito Porque grato a ela, porque é ela que deu o ela primeiro chute nisso tentava, tudo. ela tentava uma sensibilização, né, que a gente que estava começando o curso ali, trazendo aqueles livros de um relato de alguém. E aí, olha, nada melhor do que trazer um próprio aluno ali, né, contando toda a experiência. Quando ninguém falava de inclusão, né, de autismo e tudo mais, ela já falava, né? Então ela é uma mente assim adiantada no processo aí e me ajudou bastante. A Exato, Marli é gratidão eterna desde a faculdade, né? que legal, né? Demais, demais, demais. É, Ô, Odri, me fala da sua professora lá, conta a história lá que falou de tem uma mim e tudo professora, mais. Cadê ela? Tá por tem uma aí? professora, ela estava dando aula agora à noite, então Ah, eu mandei entendi. mensagem para ela, ela estava dando aula. A Vanessa, uma colega minha de profissão, né, professora de educação física, e ela está lá na minha escola, eu gosto muito dela. E ela mandou outro dia, Adriana, você tem que assistir isso daqui, olha só que legal. E era a sua live. Eu falei, eu tenho que assistir? Você não sabe, vou te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Meu colega de turma da faculdade. Ah, você tá brincando? Eu falei, nossa senhora, Olha eu só, adoro, assisto tudo dele. Eu falei, olha que legal. Esse que mundo é muito massa, né? pequeno, né? A gente gira, gira, gira Depois, e acaba estando no mesmo lugar. depois você põe a Que gente em legal. contato. E depois você põe a Aí gente em ela perguntou, contato, né? vai ficar gravada? Eu falei, vai Vai. sim, vai ficar gravada, Van. Pode ficar tranquila que vai ficar gravada. Eu falei, eu vou lá assistir. Fica aí, hein, Vanessa? Quero ver você me seguindo ainda mais, hein? E olha Eu só, acho que Adri, ela já te segue, viu? e olha só que bacana isso tudo, né? Porque com essa história do acidente, como aconteceu, né, com a sua mãe, com você também. é, no começo eu morava em São Carlos, depois eu fui fazer faculdade em Bauru, então meus amigos daqui não é que deixaram de ser meus amigos, também foram para outros lugares, acaba distanciando um pouco. Depois de Bauru, Sim, eu fui para o outro lado do mundo. E quando eu vinha de férias para cá, eu ficava com a minha filha e com a minha família só. Dificilmente eu via, né, o pessoal. Então acaba indo cada um para um lado. E com essa campanha que a minha exato. mãe fez para me trazer de volta para o Brasil, acabou aparecendo muita gente de volta. Sabe assim, amigos iam me visitar e quando eu via na porta, eu falava assim, cara, fez a quinta série comigo. Fez até a Olha oitava só, série comigo. Tipo assim, e já fazia muito tempo disso tudo, né? Então esse meio digital sempre conecta extremidades. Isso é muito legal. E isso já é, aconteceu naquela época, que nem existia o WhatsApp ainda, né? No começo, exato. quando eu fui para a Ásia, não tinha nem Facebook ainda, não existia nem Facebook ainda. Então agora as coisas estão mais Eu, fáceis e mais viáveis, né? sim, E eu acho eu tenho, fantástico. E até eu hoje tem tenho muita gente que chega até mim e fala: Cara, eu achei você e que bom que eu te achei numa dessas lives aí, num vídeo que eu te vi falando sobre tal coisa. E aí consegui seu contato. Que bom, agora a gente pode ter contato. E tenho contato de volta com várias pessoas por causa disso, né? acaba aproximando, né? A gente tem
o irmão da minha mãe mora lá em Brasília, né, mãe? Tio Marcos? Meu irmão mora em Brasília. Sobrinhos. E aí, os sobrinhos moram todos lá. E aí tem um primo meu que mora na República Dominicana. E aí minha mãe não conseguia entender como que a gente conseguia falar. E aí a primeira vez que a gente fez uma chamada né, de vídeo, ela falou, caramba, que legal. Por isso que agora ela não quer abandonar o celular mais dela, não quer voltar para aquele outro. Precisa fazer então um Instagram para Dona Odete me acompanhar nas lives todo dia, hein? É verdade, preciso fazer um para ela, viu? Estou quase, já estou quase. Eu me sinto muito feliz de ser motivação para alguma coisa, tá vendo? Inspiração, né? Precisa, né? Meu pai já fez um Instagram só para acompanhar as lives. Olha só. Ah, que olha bênção, que legal. Né? Então, quando eu falei para ela, eu falei, mãe, o Renato quer conversar com a gente, né? E vai ser um bate-papo. Ela, mas como? Eu falei, na live. Ela, o que é live, né? Aí eu fui explicando para ela. Aí ela falou assim, e dá para fazer isso? Eu falei, dá. E daí a gente fica vendo ele, eu falei, não, eu falo que eu quero sim, mas eu tenho que arrumar meu cabelo primeiro. Mas também Renato. Por isso que eu falei para você, né, Dri? Falei assim, não, Dri, conversa com ela com jeitinho, para não assustar, né? Porque às vezes fica tímida e tudo certo, tudo bem, porque as pessoas são assim, né? E eu fiquei surpreso, fiquei muito feliz por ter aceito aqui comigo agora. Mesmo, viu? Que bacana, que Lembra legal. Aquela vez que veio aqui, você passou por Bauru, né? E aí sempre que você dá uma passada aqui para ver ela, né? Aí ela achou que fosse ser daquele jeito, que você viria com o carro e aí a gente fosse conversar. Eu falei, não, mãe, é tudo pelo celular. Ela falou assim, mas e a pandemia? Como que a gente vai fazer? Eu falei, não, mãe, é tudo pelo celular. Ela falou assim, então eu topo, sim. Né? Tem que perguntar, né? Pois é, tá vendo? Que bênção, né? Essa pandemia, se a gente olhar pelo lado, é claro que tem muita gente sofrendo, tem muita coisa em crise, tem muita gente passando fome, e não é isso que eu tô irrelevando, né? Mas eu tenho certeza que se a gente olhar pelo lado positivo, a gente acaba não sendo tão afetado por isso tudo e sendo mais feliz, aproveitando todos os benefícios que a gente tem disso, né? E que esses benefícios sejam duradouros, como o processo dentro da escola hoje. Antigamente... Ó quem chegou aqui, ó. Olha aí. É linda. Vem cá, Lê. Fala oi pro Renato. Oi, Lê, tudo bem? É linda minha neta, muito né? Muito linda você, exatamente. Muito linda. Fala, obrigado. Quantos anos você tem, Lê? 8. 8, olha só. 8 aninhos. A hora que piscar faz 18, viu? Exato. Não pergunta se a mãe é coruja, viu? Não pergunta. Aproveita bem essa fase, porque é única, né? Muito bom. É muito bom. Enche a mãe de beijo, é isso mesmo. É a princesa da casa. É a princesinha da casa, né, querida? Três gerações na mesma foto, né? No mesmo lugar. Que bacana. Pois é. Pois é. Fico muito feliz de ver essas reações e tudo mais. Família, não tem nada mais importante, mais sagrado do que família. E eu posso falar isso também. E eu posso falar isso também com muita verdade, porque se não tivesse sido meu irmão, eu teria morrido lá, não teria sobrevivido. E o meu irmão, quando soube do acidente, o acidente foi numa quinta-feira depois do almoço. E até avisarem e tudo mais, já era sexta-feira à noite aqui. O meu irmão catou o passaporte e foi embora, não levou nem mala. Chegou lá, ele usava as minhas roupas, porque se ele fizesse mala, ia ter tempo de fazer mala, ia ter que despachar a mala, ia demorar mais. Ele só foi e ficou 47 dias dormindo no pé da maca na UTI comigo e resolvendo todos os problemas e salvou a minha vida. Porque senão... Então nada acontece por acaso, principalmente a família, né? A família não é à toa que você acordou a hora que ele chegou, né? É amor de família, né? O poder está aí, exatamente. Exatamente. Talvez eu tivesse, sei lá, até hoje vegetando sem poder reconhecer nada, né? Eu sou muito família, viu? Adoro a minha família. Não tem o que pague, não tem o que tira, não tem troca, não tem nada. Minhas duas filhas, meus netos, adoro. Adoro. Família é um exemplo. A minha avózinha, mãe da minha mãe, é o único avô que eu ainda tenho vivo, né? Vai fazer 95 anos o mês que vem, acredita?
95 anos. E é um poço de sabedoria. Você precisa ver ela brigar com a minha mãe, ela desafia até o Google, porque ela leu bastante, né? Enfim, né? Mas ela às vezes pergunta as coisas, ela responde, fala assim, pergunta aí pro seu Google pra você ver se não é isso que eu tô falando. Uma benção. Que legal, que gostoso, né? Então, E que bom que Rodrigo, você pode conviver, né, esse tempo todo com ela. que benção, né? 95 anos Pois é a é. idade. Rodrigo, a Verdade. gente está chegando no final aqui agora e o Instagram vai derrubar a gente. Eu queria primeiro agradecer a vocês duas. Dona Odete, fiquei muito contente. Estou até agora muito feliz demais por ter tido a senhora por esse bate-papo. E ainda vamos conversar muito, nem que seja só pelo WhatsApp, hein? A senhora tem Nós uma vamos, missão sim. agora de aprender. Exatamente. E, Você vai Dri, muito acabar obrigado recebendo aí um monte de pelo... foto, viu? Muito obrigado aí pelo tempo, viu, Dri, de ter feito isso acontecer. Estou muito feliz mesmo, viu? Talvez até Eu próximas também tô. oportunidades aconteçam, né? E queria que você Isso. também fizesse aí as considerações finais, agradecesse o pessoal que está com a gente até agora. Eu quero te agradecer, agradecer o pessoal que entrou, agradecer você pela oportunidade Isso. e, primeiro de tudo, agradecer o exemplo que você passa para todo mundo. Eu vou repetir o que eu disse, né? Às vezes a gente começa a reclamar da vida, reclamar por causa de uma coisa pequenininha assim, aí eu lembro do Renato, falei, caramba, para de reclamar, Adriana, respira fundo, que você não tem motivo nenhum para reclamar. Então, obrigado pelo exemplo que você dá pra gente, que você continue assim, forte, firme, né? E Pode ser pensamento difícil, positivo. mas é possível. E se é possível, a gente faz acontecer com muita vontade. Dona Odete, fala Porque alguma a coisa então gente- aí. Já vai Porque a cortar, gente é gente. feliz. A gente é feliz, né? A gente não reconhece, né? Quando a gente Pois É perde é. alguma verdade, coisa, quando perde alguma coisa, O que daí bate. muitas das coisas que as pessoas reclamam podem ser o sonho de outras pessoas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente reclama, porque se a gente reclama de alguma coisa, outra pessoa pode estar sonhando em ter aquilo que a gente está reclamando, antes de mais nada. Isso é verdade. Eu sempre falei, a gente não pode reclamar de nada, nada. Nós temos que aceitar as coisas boas e as coisas ruins. Temos que Exatamente. aceitar as ruins e as boas, né? Temos que Fala. aceitar. Cadê, tá com dor cadê a no Lê? pé, Fala tá pra com... Lê vir dar mais um beijo que vai cortar a gente, ó. Vem, Lê! Eu acho que ela foi lá pra sala. Foi, o Dri Vai vai passar. cortar, mais 10 segundos só. Muito obrigado, viu, gente? O pessoal que esteve com a gente até agora, muito Eu que obrigado, agradeço. gratidão. Adoramos. Amanhã a gente se vê de novo às 8. Filho, Joia. Então, viu? Dona Odete. Adoramos. Adoramos.